Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Estudo da Hora. Meu nome é Frederico Pires e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de espelhos esféricos. Bom, nós já estamos na quarta aula. Se você que é novo, tem 3 aulas anteriores, você pode puxar aqui, tá bom? Pela playlist do canal. E nós vamos ver hoje como se formam as imagens a partir dos objetos, tanto nos espelhos côncavos como nos espelhos convexos. Tá bom? Lembrando que na aula passada eu mostrei para vocês os raios notáveis, e esses raios notáveis, na verdade, eles estão inseridos no nosso primeiro exercício da lista. Eu tenho uma lista de exercício aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ir lá e baixá-la, tá bom? E copiar aquela parte da teoria já ali como resposta do primeiro exercício, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero falar é que o seguinte, no estudo aqui de espelhos esféricos, os objetos eles vão ser colocados em posições bem características, tanto nos espelhos côncavos como nos espelhos convexos. A gente vai estudar essas posições. A primeira posição que a gente tem é do objeto posicionado para trás do centro de curvatura desse espelho. A gente diz que o objeto ele está aquém do centro de curvatura, ou seja, como se fosse além do centro de curvatura. Tá bom, e agora, Frederico, como que eu sei onde que a imagem vai se formar? Então, primeiro, vamos traçar os raios de luz? Então, vamos lá. Que raio você vai usar? Vamos usar aquele raio que vem paralelo e que passa pelo foco. Opa, então vem paralelo e passa pelo foco. E qual outro você vai usar? Um que vem pelo vértice e sai pelo vértice. Você está vendo que esses raios refletidos se interceptarem em um ponto? Então, é nesse local que a imagem será formada. Ah, é aqui? Isso, é aqui. Eu vou até fazer de cor diferente para a gente poder visualizar. É nesse ponto que aqui é a imagem, certo? E aqui é o objeto. O objeto eu vou sempre escrever de preto. E aí, Frederico, quais são essas características dessa imagem, hein? Então, vamos recordar uns pontos bem interessantes, que é o seguinte. Lembra, gente, que nós vimos que essa zona aqui, onde tem a superfície refletora e a zona real? Ah, tô lembrado, isso é a zona real. E essa daqui é a zona virtual, que eu vou chamar de ZV. Pergunto para vocês, a imagem, gente, ela se forma na zona real ou na zona virtual? Ah, Frederico, se forma na zona real. Então essa imagem, ela vai ser real, certo? Então essa é a primeira característica. A imagem, ela é real. Aí nós temos uma outra nomenclatura aqui, que é o seguinte. A imagem ela é invertida ou ela é direita? O que é uma imagem direita? Ah, é aquela imagem comportada, de bons modos. Não, uma imagem direita é o seguinte, que ela tem a mesma orientação do objeto. Agora, vê comigo aqui, ó. O objeto não está apontado para cima? Então, a imagem ela está apontada para baixo, porque essa é uma seta, certo? Então a gente diz que a imagem é invertida em relação ao objeto. Ah, legal. Então a imagem, mais uma vez, é invertida. Invertida. Tem mais características? Tem só mais uma. Agora nós vamos ver se essa imagem ela é maior ou menor que o objeto. Ah, Frederico, mas para ver no olho assim é difícil. Realmente é difícil, porque por conta de proporção, né? Se a gente faz com régua, tudo detalhadinho, né? Dá pra gente ter uma precisão boa. Mas, o que eu vou falar para vocês? E vocês precisam acreditar em mim. Que essa imagem, ela vai ser menor que o objeto. Ah, ela vai ser menor? Isso, ela vai ser menor que o objeto. Mas como que você afirma isso? Bom, nós vamos ver mais para frente, estudando a forma de Gauss e depois a forma do aumento linear transversal, que é possível a gente calcular o tamanho dessa imagem do objeto só tendo em mente a posição do objeto e a posição da imagem. Entendeu? Ah, então dá para calcular a partir da posição do objeto e da imagem se a imagem vai ser menor ou se ela vai ser maior. Isso dá para a gente calcular. Então por isso que a fórmula é importante. A fórmula ela nos permite fazer enxergar coisas que são difíceis. Assim, quando nós não fazemos com detalhamento com uma precisão muito grande.
Tá bom? Então as três características são real, invertido e menor quando o objeto está aquém do centro de curvatura. Agora, deixa eu fazer umas perguntas. Lembra na hora anterior, onde que tem que estar o observador para ele conseguir enxergar essa imagem? Lembra que eu ensinei para vocês? Basta que você pegue esse raio aqui, prolongue, e basta que você pegue esse raio e prolongue. Tá vendo essa região aqui, ó? O observador ele tem que colocar o olho aqui. Lembra? Ah, isso a gente viu, ó. O observador coloca o olho aqui dele. Quando ele coloca o olho, ele consegue ver. Certo? Essa imagem, mais uma vez, como ela se forma pelo encontro efetivo dos raios de luz, ela pode ser projetada. Então você pode colocar um anteparo aqui. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte. Ó, essa daqui é a parte de trás do anteparo e essa daqui é a parte da frente do anteparo. Se você coloca o anteparo aqui, ó, não adianta o observador ficar nessa região, não é? Porque essa daqui é a parte de trás do anteparo. Então a imagem vai ser projetada aqui. Então ele tem que se localizar aqui na frente, entendeu? Para ele poder ver a imagem projetada. Ah, que legal. Isso porque esse anteparo aqui tem uma parede atrás, tá bom? Então ele precisa ficar aqui. Agora, se não tiver anteparo, ele tem que se posicionar nesse local, beleza? Mais uma coisa, com seta é muito ruim da gente trabalhar. Então, ó, vou pedir a ajuda aqui do nosso amigo Bruce. Para o quê? Para a gente poder fazer uma representação melhor do que é isso daqui. Então o objeto, ó, vamos supor que o Batman está olhando para o espelho, certo? Como que vai ser a imagem? A imagem eu sei que ela é invertida, então é de ponta cabeça. Agora a minha pergunta é o seguinte, será que o Batman ele aparece com o rosto para a esquerda ou ele aparece com o rosto aqui para a direita? O que vocês acham? Então, olha o seguinte, conforme você colocou o Batman com o rosto olhando para o espelho, o que acontece? Você espera ver o rosto do Batman aqui. Ah, é? É verdade, você espera ver o rosto, ó. Por quê? Seria uma coisa assim impossível você colocar o Batman de frente pro espelho. E já pensou se você visse a capa dele? Não teria como, né? Porque a parte que está sendo refletida, ó, é a parte do olho. Tá bom? É a parte da máscara, etc e tal. Então, ó, você observa o Batman assim. Ah, Frederico, eu percebi que ele sofreu uma inversão, uma rebatida assim. É, dá pra gente perceber, né? Que ele sofreu uma inversão assim como no espelho plano. Mas, isso é um assunto que eu vou tratar no próximo, na próxima aula com vocês. Porque é uma coisa que eu quero detalhar, tá bom? E que não dá pra gente ver agora, senão vai desviar do nosso foco, tá bom? Mas não percam as cenas dos próximos capítulos. Beleza. Frederico, qual a próxima posição do objeto? Bom, o objeto ele vai estar aqui, ó, agora em cima do centro de curvatura, tá bom? E aí vamos lá para os traçados? Vamos lá para os traçados, ó. Vamos fazer um raio que vem paralelo e sai pelo foco. E agora, Frederico, você vai usar pelo vértice? Não, eu não vou usar pelo vértice. Vamos trabalhar com outro? Vamos trabalhar, ó. Vamos usar esse daqui que vem pelo foco e que a gente sabe que vai sair paralelo. E ó, que vai sair paralelo. Então você veja que os raios se interceptaram aqui, ó. E esse ponto é bem baixo do centro de curvatura. Esse ponto de interceptação é bem baixo aqui do centro de curvatura. Certo? Ah, então quer dizer que quando eu coloco o objeto aqui no centro de curvatura, a imagem dá também em cima do centro de curvatura? Isso, ela dá em cima do centro de curvatura. Tá bom? Ah, então, Frederico, vale essas relações de zona real e virtual aqui também? Vale, claro. Ó. Aqui é a zona real e aqui é a zona virtual. Pergunto para vocês. Essa imagem aqui, gente, ela vai ser real ou virtual? Ah, ela vai ser real. Por quê? Porque está na zona virtual e ela é gerada pelo encontro efetivo dos raios refletidos, dos raios de luz. Então ela é real. Frederico, ela é invertida ou ela é direita? Aqui facilmente a gente consegue perceber que a imagem é invertida. O objeto está para cima, a imagem está para baixo. Então ela é invertida.
invertida. E agora, Frederico, ela vai ser menor, maior ou igual ao objeto? Bom, ela na verdade vai ter o mesmo tamanho do objeto. Então a gente diz que ela vai ser igual. Sabe como a gente consegue comprovar isso daqui? Ó? Se eu traço um raio, ó, que passa pelo vértice, eu vou refletir o outro raio passando pelo vértice. E eu sei que eles vão se encontrar aqui. Lembra que eu mostrei para você que esse raio que passa pelo vértice, aquele, se ele incide aqui com um ângulo de 30 graus, ele vai refletir também aqui com um ângulo de quanto? De 30 graus, certo? Então, significa que essa abertura aqui para cima é a mesma abertura aqui para baixo. Então, se esse objeto mede, por exemplo, 5 centímetros, como a abertura desse ângulo aqui em cima é a mesma abertura daqui embaixo, essa imagem também mede 5 centímetros. Nossa, que interessante. Então aqui a gente nem precisa da forma do aumento linear transversal nem nada para perceber que a imagem do objeto é igual à imagem, tá bom? Por conta dessa propriedade aqui do raio que incide pelo vértice e sai refletido também pelo vértice. Beleza? Então tá bom. Frederico, qual a próxima posição? A próxima posição é aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? O que você vai usar? Vamos usar esse raio aqui, ó, que passa paralelo e sai pelo foco. E agora eu vou usar um outro raio de luz com vocês, que é o seguinte. Lembra daquele raio? Todo raio que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre ele mesmo? Eu só vou ampliar o espelho aqui para cima para vocês poderem ver. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um raio que sai pelo centro de curvatura, né? Ó, onde ele se cruza aqui, ó. Então o outro raio é o que? Saindo, né, do centro de curvatura e passando por ele mesmo. Isso daí a gente já viu. Então a imagem dessa forma aqui, ó. Então, nossa, eu percebo que a imagem ela se forma, né, a uma distância grande aqui do eixo principal, certo? Lembrando que esse é o objeto, esse daqui é imagem, tá bom? E aí, Frederico, vale as mesmas condições de zona real e zona virtual? Vale, zona real e zona virtual. Beleza. Bom, gente, vamos responder aqui comigo as 3 características da imagem. Ela é real ou virtual? Opa, aqui ela é real, certo? Por quê? Porque ela é o encontro efetivo dos raios de luz refletidos, tá bom? Mais uma coisa, ela vai ser invertida ou direita? Bom, eu percebo que o objeto está para cima, seta, né? E a imagem está para baixo, então ele é invertida. Opa, bacana, invertida. E agora, Frederico, ela é maior, igual ou menor? Bom, ela é maior. Eu fiz aqui expressivo para vocês verem também, mas lá pelas fórmulas a gente vai conseguir demonstrar também que essa imagem ela é maior. Então aqui ela é maior. Gente, tá claro para vocês até aqui? Se vocês ficaram com alguma dúvida, ó, deixa aí nos comentários, pode me mandar e-mail que eu respondo tranquilamente, tá bom? Não pode ficar com dúvida, beleza? Então aqui essa é outra posição notável, beleza? Sempre que o objeto estiver nessa imediação entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai se formar aqui, ó, para trás do centro de curvatura, beleza? E agora, Frederico, agora esse objeto ele vai estar em cima do foco. E como que a gente faz? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos entrar um raio paralelo que sai pelo foco. E aí a gente vai fazer um raio que entra pelo vértice e sai pelo vértice. Frederico, ó, os raios não vão se encontrar de maneira alguma aqui na parte refletida. Isso, não vão se encontrar na parte refletida. Aí o que você faz é o seguinte. Quando você está diante disso, você tenta prolongar para o lado da zona virtual do espelho. Se eles se encontrarem lá na zona virtual,
a imagem vai ser uma imagem virtual, tá bom? Ah, então como aqui elas não se encontram, essas linhas não vão se encontrar, eu vou prolongar aqui para cima, ó. Nossa, Frederico, mas eu percebi que prolongando essas linhas aqui para cima, elas também nunca vão se encontrar. Essas daqui são linhas paralelas. Então a imagem não vai se formar nem na zona real e nem na zona virtual. E agora? O que a gente faz? Bom, a gente diz que essa imagem é uma imagem imprópria. 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 O que significa? Significa que se você pega esse objeto e coloca de frente para um espelho côncavo e coloca esse objeto em cima do foco, o objeto ele desaparece ali, né? Na verdade você não vê imagem alguma. É como se não tivesse nada de frente desse espelho. Nossa, que interessante. É isso mesmo. É até interessante que se você pega um espelho côncavo e começa, ó, a movimentar o objeto, você vai percebendo a imagem que ela fica invertida, né? Então ela começa, ó, ela vai ficar invertida, né? Menor ela vai passar a ser igual, vai passar a ser maior. Aí quando você chega no foco, some. Então não tem mais nada. Mas a grosso modo, o que os livros falam? Os livros falam que a imagem se forma no infinito. Porque no infinito, em algum ponto, essas linhas vão se cruzar. Mas na prática, pra gente, essa imagem é imprópria. Então quando ela está em cima do foco, essa imagem é dita imprópria. Beleza? Bom, tem mais uma do espelho côncavo. Mas eu vou apagar aqui. Ó, se quiser tira um print, tá bom? Mas lembrando que, como eu sempre falo, quando a gente copia, a gente aprende mais. Certo? E vamos lá que estamos acabando. Vocês sabem que a parte mais legal dessa aula está por vir ainda. Certo? Porque eu deixei para fazer uma coisa muito interessante aqui, enquanto a gente vê o processo de formação de imagens. Tá bom? Vamos lá. Não gostei. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa representação do objeto entre o foco e o vértice do espelho côncavo. Tá bom? E vamos traçar os raios de luz. Tracei o raio de luz paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice e sai pelo vértice. Frederico, eu percebo que os raios de luz não vão se encontrar aqui, ó, nessa parte refletida. Não vão. Então, quando eles não se encontram aqui na parte refletida, prolonga para a zona virtual. Lembrando que aqui é a zona real e aqui é a zona virtual. Tá bom? Ah, então vou prolongar. Percebi que eles se encontraram aqui. Olha o tamanho do objeto, gente. Que objeto grande. O tamanho da imagem. Olha que imagem grande. Então, quais são as características, Frederico, dessa imagem? Vamos lá comigo, ó. A imagem ela vai ser real ou virtual? Ela vai ser virtual, Frederico. Por quê? Porque está na zona virtual. E como que eu posso justificar? Você justifica ela ser virtual porque ela não se forma a partir do cruzamento, da interceptação dos raios de luz refletidos. Ela se forma do prolongamento dos raios de luz refletidos. Ah, interessante. Então ela é virtual. Ela, gente, é direita ou invertida? Vocês percebem que ela tem o mesmo sentido, ela tem a mesma orientação aqui, ó, do que? Do objeto. Então a gente diz que ela é direita. Ah, direita. Até agora a gente só tinha visto imagem invertida. Mas essa aqui é direita, tá bom? E agora, Frederico, ela vai ser menor ou maior que o objeto? Ó, gente, ela vai ser maior que o objeto, tá bom? Maior.
Beleza? Nossa, Frederico, mas são muitas informações. Sim, são bastantes informações até agora, mas vocês vejam que à medida que vocês forem praticando, forem treinando e fazendo exercício, vai ficar uma coisa bem natural, tá bom? Beleza. Pro espelho côncavo, acabou. Agora a gente vê do espelho convexo. E por que eu desenhei um espelho convexo? Porque o espelho convexo ele só produz um tipo de imagem, tá bom? Qual imagem é essa? Eu vou colocar o objeto aqui, numa certa posição. E aí, vamos traçar os raios de luz. Vamos traçar, a imagem. Entra paralelo. O raio de luz tenderia a passar pelo foco, mas essa parte é refletida. E ele é refletido. Então, aqui entrou, aqui se refletiu. E o outro é o seguinte, ele entra pelo vértice e sai pelo vértice. Você deve fazer a mesma pergunta. Frederico, esses raios nunca vão se interceptar aqui, nessa zona refletora. E que diga-se de passagem, aqui como a gente já viu é a zona real e aqui é a zona virtual. Tá bom? Então você me explicou que quando eles não se cruzam aqui na zona refletida, eu tenho que ver se eles vão se encontrar aqui. Então prolongar os raios de luz refletidos. Quando eu prolongo esse raio aqui refletido, tem essa linha. Agora quando eu prolongo esse raio refletido, dá aqui, então se interceptaram aqui. Então veja só o seguinte, essa é a imagem e aqui é o objeto. Nossa, que interessante. Então vamos responder as mesmas perguntas, A imagem, gente, ela vai ser real ou virtual? A imagem eu percebo que ela se forma na zona virtual, certo? Então a imagem é virtual. Opa, beleza. Ela vai ser direita ou invertida, gente, em relação ao objeto? Frederico, eu percebo que ela tem a mesma orientação do objeto, os dois setas para cima, então ela vai ser direita. Direita. E Frederico, ela vai ser menor ou maior que o objeto? Aqui no caso ela vai ser menor que o objeto. Tá bom? Turma, tem um exercício aí, salvo me engano o exercício 2 da nossa lista, em que eu faço o seguinte, né? A gente vai trabalhar movimentando esse objeto aqui, nessa zona entre o foco e o vértice. Será que quando eu aproximo esse objeto mais para próximo do vértice, será que a imagem dele aumenta ou diminui? Será que se eu coloco esse objeto aqui em algumas determinadas posições que distanciam uma certa medida do vértice do espelho, como que será a imagem? Então esse é um exercício muito interessante que tem um detalhe riquíssimo. Bom, sobre formação de imagens nos espelhos côncavo e convexo a gente acaba. Mas eu tenho aqui uma coisa muito interessante a falar para vocês. Pode tirar o print aqui, que é o seguinte. Eu vou agora ensinar para vocês de maneira intuitiva, sem nenhuma decoreba, como saber aquelas notações que para quem já estudou às vezes é estressante, que é o seguinte: quando pelinha é negativa a imagem é virtual, quando eu pego e calculo o aumento e o aumento dá positivo, significa que a imagem é virtual, etc. E vamos desmistificar isso daqui agora fazendo exemplos, certo?